Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pedido que o Renato Gaúcho fez ao Mário Bittencourt e você vai ficar sabendo de tudo, um jogador que ele pediu para voltar para o Fluminense. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, você vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe e também pedir que se você quiser hypar o vídeo, é só você puxar aqui do lado do comentário, hypar, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E também, se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 você se torna membro do Falando de Flu e vai nos ajudar a melhorar nosso cenário, melhorar nossas condições de transmissão, vai nos ajudar bastante. Então, se você puder também dar essa moral pra gente, dá essa moral aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando um pouquinho sobre um pedido do Renato para o Manu, para tentar trazer esse jogador de volta ao Fluminense. Lembrando, quando o Renato chega ao Fluminense, ele fala que via a necessidade do Fluminense contratar no mínimo 3 jogadores. Se falava assim, de um atacante e outras posições um pouquinho mais carentes, né? E com o passar do tempo, o Fluminense trouxe apenas uma contratação, que foi o jogador que chegou como destaque para o Super Mundial, que foi o Soteldo, que quase não jogou, né? O Soteldo jogou alguns minutos no jogo contra o Chelsea, né? Foi até aquilo que eu falei, o Soteldo só vai jogar nesse Super Mundial caso o Fluminense precise fazer um gol no momento de desespero, e foi exatamente o que aconteceu. No momento de desespero, o Renato lança o Soteldo no time. O rendimento do Soteldo não tem nem como a gente avaliar muito, porque ele jogou poucos minutos ali, numa situação muito adversa. A gente vai começar a ter uma noção exata de como o Soteldo vai ser utilizado, de qual vai ser a importância do Soteldo a partir de agora, né? Quando for quinta-feira, quando o Fluminense jogar contra o Cruzeiro no Aracanã, talvez o Soteldo possa ter mais alguns minutos, né? No domingo a gente pega o Flamengo, depois tem o Palmeiras, então ali a gente vai ter uma noção mais exata de como que talvez o Soteldo vai ter minutos jogando pelo Fluminense ou não. Aí assim a gente vai ter uma definição um pouco mais clara. Tirando isso, eu acho que não tem como a gente falar por enquanto. E o outro jogador que o Renato pediu ao Mário Bittencourt, né, pediu à diretoria do Fluminense, é um jogador que já é nosso, é prata da casa aqui, está emprestado para o futebol mexicano, que se trata de John Kennedy. O Renato Gaúcho parece que pediu o retorno de John Kennedy. E como que é essa situação para o John Kennedy voltar para o Fluminense? Primeiro, John Kennedy vai para o México, né, depois de ter uma temporada muito abaixo de 2024 e principalmente se envolvendo em algumas polêmicas. Primeiro teve a polêmica no início do ano lá que estava ele, o Alexander, o Cauã Elias e tinha mais um jogador que agora não me recordo quem que era. Depois teve algumas polêmicas, como por exemplo o jogo contra o Botafogo, que ele bate um pênalti de cavadinha. Então foram várias situações que foram minando o ano 2024 do John Kennedy, ao ponto de no final do ano ninguém ficar assim, porque quem prestou, não, todo mundo gostou que o John Kennedy realmente deixou o Fluminense, até pela falta de comprometimento que ele demonstrou. Tinha alguns jogos que começava brigando contra o rebaixamento e ele postava foto embalada, então tudo isso acho que contribuiu, para mim, pelo menos como torcedor do tricolor, não falar que o Fluminense fez uma besteira na questão do empréstimo do John Kennedy. Só que o John Kennedy chega lá no México, começa arrebentando lá, né, faz vários gols, dá assistência, jogando muita bola e mostrando que o futebol, o potencial que ele tem. Ninguém nunca duvidou do potencial que o John Kennedy tem, né? Só que eu acho que para mim o grande problema do John Kennedy é a cidade do Rio de Janeiro. Quando ele está aqui, ele acaba se envolvendo em muita balada, muita polêmica, que impede a carreira dele de ter um crescimento legal. Ele vai para o México, lá no México com certeza, com o talento, qualidade dele, com um pouquinho de cabeça no lugar, ele começou a destruir no Pachuca. Só que teve uma mudança lá, teve uma troca de treinador e com a troca de treinador ele acabou perdendo um pouco de espaço no time mexicano. Tanto que no início do ano eles falavam assim, muito, né, com o bom desempenho dele no início do ano, que o Pachuca muito provavelmente exerceria a cláusula de compra dele, e agora talvez o Pachuca já está pensando, não sinaliza com essa possibilidade de comprar realmente o John Kennedy de forma indefinitiva. E o staff do jogador está muito insatisfeito do jogador não estar tendo minutos, está no banco de reservas. Ele que entrou no Super Mundial e conseguiu, né, fazer até um brilhareco ali, né, chutando algumas bolas no gol, sofrendo a falta, né, de um dos gols do Pachuca no Campeonato Mundial. E qual que é a minha avaliação sobre isso? Para o Fluminense trazer o John Kennedy, provavelmente o Fluminense vai ter que fazer alguma composição ali junto ao Pachuca. Por quê? O Pachuca pagou pelo empréstimo do jogador, então talvez para o Fluminense não conseguir trazer ele de volta, o Fluminense vai ter que talvez falar assim, falta, vamos supor, 4 meses para acabar o empréstimo do jogador, né? Falta um pouquinho mais, falta 5 meses. Eu te pago um valor financeiro e o John Kennedy volta antes. Ou o staff do jogador vai ter que entrar em acordo com o clube mexicano para poder conseguir a liberação do jogador. Mas o que eu acho que para mim que tem um peso significativo? A questão do Renato Gaúcho gostar do jogador e querer o jogador de volta. Porque isso aí pode fazer o Fluminense até fazer um esforçozinho, talvez financeiro, para conseguir trazer o jogador de volta e tudo mais. Então vamos ver como que vai se desenrolar essa negociação, né? A informação que eu tenho é que o time do Fluminense vai retomar essas negociações de uma forma mais efetiva a partir de hoje, né? O Fluminense chega ao Rio de Janeiro hoje, vai ter até a Aeroflu, a galera que mora no Rio de Janeiro que puder ir no aeroporto do Galeão receber, o nosso time vai, faça uma grande festa, porque a nossa campanha no Mundial foi muito boa e esses caras merecem. Então vai ter o Aeroflu e tudo mais, provavelmente, né,
sexta-feira ali vai ser um dia meio que perdido, mas provavelmente no sábado o Mário, juntamente com o Paulo Gione, com o pessoal, os dirigentes ali, devem tentar avançar nessa questão de contratação do John Kennedy, do retorno do John Kennedy. Aí você me pergunta, Diego, você acha que é uma boa esse retorno do John Kennedy? Cara, eu te falo que eu não sei se seria uma boa. Por quê? O John Kennedy já teve várias oportunidades no Fluminense. A maior parte deles ele jogou no lixo. O único momento que ele conseguiu ser muito efetivo no Fluminense foi aquele meio de 2023 em diante, que com a cabeça no lugar ele ajudou muito no título da Libertadores, faz inclusive o gol do título da Libertadores. Só que ele conta com o apoio de boa parte da torcida, que tem o John Kennedy como um amuleto, o cara que fez o gol do título da Libertadores, um cara que todo mundo enxerga muito potencial. Ele também já meteu gols em Fla-Flus importantes, então eu acho que isso pode pesar a favor desse retorno do John Kennedy para o Fluminense. E também um outro fator que eu acho que pesa muito a favor do John Kennedy desse retorno é o seguinte: hoje a gente tem um Germancano que tem 37 anos e já dá sinais, né, claros de declínio físico na carreira. Embora ele tenha feito gol no Super Mundial, eu tive alguns jogos do Germancano que ele tem muita dificuldade. Embora eu acho que no Brasileiro ele vai conseguir voltar a fazer alguns golzinhos, né? Inclusive eu apostei no início do ano que o Germancano faria 25 gols na temporada. Ele já tem 15, faltam 10. Eu acho que ele vai conseguir esses 10, né, daqui até o final do ano. Só que ele dá demonstrações claras que a condição física dele está muito abaixo. Então isso acaba que possibilita um pouco, né, a nossa visão do retorno do John Kennedy. E temos o Everaldo. O Everaldo é um jogador que até agora não conseguiu nos empolgar. Um jogador que já teve campanha da torcida para chuta Everaldo, embora ele faça alguns gols importantes. Gols importantes você faz de golaço, né, contra o time do San José. Ele é um jogador que não passa aquela confiança assim, esse cara aqui é um bom reserva pro Germancano, vai ser o cara que vai decidir, vai ser um cara que em algum momento vai roubar a vaga de titular do Germancano. A gente não tem essa convicção sobre o Everaldo. Então isso acaba nos fazendo pensar, John Kennedy, um moleque bom, promissor, talvez seja o sucessor ideal, né, pro Germancano. Era até a ordem natural, se ele tivesse cabeça no lugar, porque o Germancano sucedeu o Fred. Então o John Kennedy sucederia o Germancano, né? Mas a gente vê que se ele sem cabeça no lugar ele não vai conseguir isso. A minha questão aqui que eu falo, é muito uma aposta que o Fluminense está fazendo, vai depender de como que vai ser essa composição do negócio, não precisa botar muito dinheiro ali, trazer ele, deixar esses 5 meses que faltam para ver como que ele vai desempenhar. Se for bem, pode ser que sim. Se não for bem, o Fluminense tem que tentar arrumar uma venda para ele aí, para pelo menos não perder o valor, né? Tentar pelo menos resgatar um pouco do valor que foi investido na formação do jogador e tudo mais aí ao longo dos anos. Mas eu não tenho uma convicção clara que ele vai chegar e vai ser importante. Se é um pedido do Renato, tem um peso, que talvez o Renato consiga fazer ele jogar bola, né? E também a gente tem que ficar muito atento, porque abriu a janela de transferências ontem, dia 10. Então a gente vai ver muitas especulações de jogadores no Fluminense. A gente sabe que o Fluminense está com dinheiro agora por causa da questão do Super Mundial, né? Vai ter um valor financeiro interessante nos cofres. Tomara que o Fluminense faça contratações assertivas. Por quê? Eu não quero mais ver o Fluminense fazendo apostas. A gente já fez muitas apostas no início do ano. Foi o Lescano, foi o Lavega, foi o Canóbio, foi o Hércules, que o Hércules e Canóbio até são um pouco mais realidade, mas foi um Freitas que acabou também se tornando uma realidade jogando bem. Foi no mercado e buscou muitas apostas, né? Então agora está no momento de você trazer caras que sejam realidades que cheguem para jogar. Porque se a gente analisar nosso elenco, embora tenha feito um bom Super Mundial, tem algumas carências claras ali, né? Então eu vejo que o Fluminense precisa ainda reforçar um pouquinho mais esse elenco, contratações pontuais que cheguem para jogar e elevar o nível do time. E claro, né, o Renato com certeza deve estar indicando alguns outros jogadores, buscando outros reforços ali, para a gente poder sonhar, né? Talvez com uma boa campanha no Brasileiro, ser campeão da Copa Sul-Americana, que é o que eu espero, conseguir chegar bem longe na Copa do Brasil. Com certeza o Renato já deve estar indicando alguns jogadores. E o primeiro jogador que o Renato indicou foi o Soteldo, né? Soteldo, como a gente falou, jogou pouco no Super Mundial, mas agora que a gente vai ver realmente para que ver o Soteldo. E tendo também o John Kennedy, ele ganha mais uma opção ali, um cara que consegue fazer um pivô, que tem uma mobilidade, que finaliza bem. Se quiser jogar a bola, com certeza vai agregar muito para esse elenco do Fluminense. E é claro, tem muitos questionamentos também falando da necessidade de ter um camisa 10. Mas eu ainda continuo apostando que o Ganso pode ser esse camisa 10 sim, em um jogo ou outro, dependendo do modelo de jogo que o Renato adotar. Um outro ponto também importante é a gente ficar ligado nos jogadores que podem sair, né? Ontem eu gravei 3 vídeos falando sobre a possível saída do Ares, sobre a possível saída do Kevin Serna. Eu não duvidaria também daqui a pouco aparecer propostas pelo Martinelli, porque o Martinelli é um jogador que tem passaporte europeu, a galera gosta desses jogadores e ele fez um bom Super Mundial também, e ele já é observado por outros clubes, então são jogadores que podem sair. Eu vou até gravar um vídeo falando disso, né? Jogadores que se destacaram tanto no Super Mundial que talvez podem acabar deixando o Fluminense. Isso também é um ponto que a gente tem que ter esse olhar, né, de importância ali, que a gente pode perder alguns jogadores importantes para o decorrer
da temporada aí. Tomara que a gente não perca muito, né? Mas se a gente perder de 1 hora, a gente já perde metade do time tricolor. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. Seu like é muito importante, já falei. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, né? A gente está buscando chegar aos 13 mil inscritos. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.